Graças a Deus que nos concede a vitória de estarmos nesta noite na sua casa para nós meditarmos na sua santa e poderosa palavra. E eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Todo o capítulo de número 4. Convido os irmãos para nós ficarmos em pé para fazer a leitura. Jonas capítulo 4, primeiro versículo a seguir. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar, irmãos, nessa oração. Nós vamos orar em favor do pai do nosso irmão Marquinhos, que está internado, Marquinhos da irmã Lucélia. E também vamos orar em favor da filha da irmã Helenilda, que pediu oração. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Quantos mais nesses de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Nosso irmão Vitinho vai estar orando. Pai, Senhor, para os irmãos, oremos junto. Querido Pai, estamos diante do Senhor, orando e te agradecendo por esse dia feliz de poder estar aqui diante do Senhor, para te louvar, te engrandecer e compreender o teu querer, a tua vontade, o teu agir neste dia. Pai querido, continua abençoando o teu povo, que chegamos aqui, Pai, e saímos daqui renovados, cheio do teu poder, cheio da tua graça, da tua sabedoria, cheio de ânimo para caminhar juntamente com o Senhor. Em nome de Jesus, teu filho querido, Pai, estamos aqui te esperando com grande amor e graça diante do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, eu já fiz aqui na nossa igreja um sermão expositivo do livro de Jonas.
falha a memória, eu fiquei acho que 3 terças-feiras falando sobre Jonas, 3 ou 4, e eu ministrei sobre todo o livro de Jonas, fazendo uma explicação expositiva. Todavia, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E por esses dias, meu coração está muito cheio com Jonas. Eu tenho lido muito sobre Jonas, pesquisado muito sobre Jonas. É o assunto do meu TCC, o profeta Jonas, sua vida, tempo e teologia. Eu hoje estava terminando de escrever a bibliografia dessa tese, e eu já pesquisei 31 livros só sobre Jonas. Então, o coração está cheio de Jonas. E ontem, enquanto eu escrevia sobre Jonas, eu estava escrevendo e pensando nessa raiva de Jonas. Porque é muito forte essa palavra que é traduzido aqui no português por ira, né, por raiva, que Jonas ficou raivoso, é muito forte no hebraico. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Os irmãos sabem que Jonas é um livro pequeno, 4 capítulos. Ele foi um profeta que só apresenta na Bíblia, no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Quando diz que ele viveu no tempo de Jeroboão II, e ali o autor sagrado informa que nos dias de Jeroboão II houve um tempo de prosperidade e um tempo de conquista. E o autor sagrado diz que esta prosperidade e esta conquista fora profetizada, predita pelo profeta Jonas. Depois, no Antigo Testamento, não há mais nada sobre Jonas, a não ser o livro que leva o seu nome. E depois nós vamos ter mais 4 menções, né, de Jonas, no livro de Mateus e no livro de Lucas. E ali, o Senhor está comparando os 3 dias que Jonas ficou na barriga do grande peixe, com os 3 dias que ele ficará no seio da terra, e então ele irá ressuscitar. Então nós temos poucas informações sobre Jonas. O que nós sabemos é que ele é filho de Amitai. Aqui diz no primeiro versículo do capítulo 1, Jonas, filho de Amitai, e também é repetido lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Fora isso, nós não sabemos mais nada sobre Jonas. Nós temos muito pouco para conjecturar sobre Jonas. Informações que nós temos são informações das lendas judaicas. Por exemplo, as lendas judaicas diz que ele é o filho daquela mulher de Sidom que morreu e que Elias ressuscitou. Diz essa lenda então que ele é filho daquela viúva de Sidom. E diz também que ele foi um profeta, um dos profetas que estava entre aqueles 7.000 que não havia se dobrado diante de Jezabel. Como também tem uma outra lenda que diz que ele é aquele profeta vergonhoso de 2 Reis, que o profeta Eliseu manda ele ungir Jeú. Mas então as informações são poucas. Isso não passa de lenda porque não tem uma base bíblica. Mas a Bíblia diz aqui, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que Deus, ele chama Jonas e fala para Jonas ir até Nínive e pregar contra ela, dizendo que em 40 dias Nínive seria submergida. Nínive era a capital da Assíria. A Síria era o grande império da época. E a Síria havia colocado nos tempos de Jonas um tributo que Israel tinha que pagar para a Síria. Então, quanto à Síria, eles vinham, os assírios, vinham e venciam uma nação na guerra.
eles primeiro colocavam um pesado tributo sobre essa terra, que tinham que pagar para a Síria. Se eles se rebelassem, então eles vinham e colocavam um eunuco, um governador assírio, para governar sobre aquela nação. E se eles mesmo assim voltassem a se rebelar, então a Síria vinha e levava cativo o povo, transportava o povo daquela nação para outras nações e trazia pessoas de outras nações para morar naquela nação dominada. Você vai ver, por exemplo, a Assíria fazendo isso no ano 722 a 720, quando eles vieram destruir o reino do norte, o reino de Israel. Eles destruíram e levaram o povo para outras nações e trouxeram pessoas de outras nações para morar ali em Samaria, que era a capital de Israel, o reino do norte. Então era uma política externa que a Síria fazia. E os assírios, eles eram muito conhecidos pela violência que eles usavam. Os exércitos da Síria, os soldados da Síria, eles eram violentos. Não apenas você tem base bíblica para afirmar isso, mas como os livros históricos, a arqueologia, através de relevos, tem testemunha que eles simplesmente cultuavam a violência, eles tinham prazer na violência. Há uma história que o rei, ele arranca todo o couro do corpo da pessoa, toda a pele com a pessoa viva, somente depois para matar. Eles cortavam braços, cortavam pernas com a pessoa viva. E depois que foram tirando, matando a pessoa ao pouco, aí no final, a pessoa estava próxima para morrer, já tinha sofrido um tanto de dor, aí eles matavam. Eles eram violentos, eles cultuavam a violência. Eles empalavam as pessoas, que era pegar uma lança e colocar da parte de baixo da pessoa, vazando a cabeça. Então eles empalavam. Eles, quando conquistavam uma nação, eles matavam os soldados daquela nação conquistada e penduravam a cabeça dos soldados nas portas da cidade, da nação conquistada. Tudo isso para causar terror, para causar medo. E a Bíblia diz que quando Deus fala para Jonas e para a Síria, para pregar eles que Deus vai destruí-los se não houver um arrependimento, a Bíblia diz que Jonas foge. Jonas, ele não quer ir para a Síria. A Síria ficava, a Nínive ficava 800 quilômetros de Israel. E ele vai pegar um navio para ir para Tarsis, que ficava a mais de 4.000 quilômetros. E no sentido contrário, ele quer ir para bem longe, para não pregar a palavra lá para a Síria. E aí você conhece aqui a história, que ele toma um navio, ele está indo, vem uma tempestade, os marinheiros daquele navio que está a caminho de Tarsis, eles lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas, e Jonas então confessa que ele está fugindo do Deus que domina o céu e a terra. Então, para acalmar a tempestade, ele mesmo, Jonas, diz que ele tem que ser lançado no mar, e quando ele é lançado no mar, diz a Bíblia que Deus prepara um grande peixe, que vem e engole a Jonas, capítulo 2. Nesse livro tem algumas histórias maravilhosas, miraculosas, espantosas. Tem a história de um peixe engolindo um homem. Tem a história de uma nação toda que se converteu através de uma pregação de apenas 3 dias. Por isso que os críticos, os teólogos liberais, eles não aceitam o livro de Jonas como um acontecido histórico. Eles dizem que o livro de Jonas não passa de uma fábula, não passa de uma ficção. E eles comparam o livro de Jonas como uma novela. E eles dizem que esse livro foi baseado num profeta histórico,
ainda que outros teólogos liberais não aceitam Jonas como um profeta histórico. Mas eles escreveram esse livro para fazer um contraparte, um contrapeso à doutrina que Neemias e Esdras estavam colocando sobre o povo de Israel, da purificação. Quando Neemias, ele começa a exigir que os sacerdotes, que o povo judeu, mande embora as mulheres de outras nações, porque era proibido Israel ter relacionamento com mulheres de outras nações e casar também com homens de outras nações. Principalmente o sacerdócio. Os sacerdotes não poderiam casar com mulheres de nações estrangeiras. Então eles procuram essa purificação. Então esses teólogos dizem que esse livro ele foi escrito depois do cativeiro, depois de 586. Ele é escrito depois que o povo volta no ano 536, e depois que passa o tempo, 444, Neemias, eles escrevem esse livro. Então, para os teólogos liberais, é uma novela escrita por volta de 450, ou pouco antes, para contrabalancear a visão nacionalista e de purificação de Neemias e Esdras. Todavia, o próprio Senhor Jesus, ele deu testemunho de Jonas. Quando Jesus fala de Jonas, Jesus não fala ele como um personagem de ficção, mas Jesus fala dele como um personagem real. Quando Jesus fala que ele foi engolido ali, em Mateus, a tradução é baleia, que ele foi engolido por aquela baleia, o Senhor fala não como algo de ficção, mas como algo histórico. E a Bíblia, eu volto a repetir, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, apresenta o profeta como um profeta histórico. Então ele é engolido por aquele grande peixe. Ele ora naquele grande peixe, ele se arrepende. E então a Bíblia diz no capítulo 3 que ele vai ser vomitado, no versículo de número 10 do capítulo 2, por aquele grande peixe. E ele então vai empreender a viagem até Nínive. E o Senhor dá ordem para ele para pregar, dizendo que Nínive tem 40 dias, e depois de 40 dias, ela será submergida, ela será destruída. A Bíblia diz então que Jonas, ele vai percorrer essa cidade por esses dias. A Bíblia diz que durante 40 dias, Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia. O versículo de número 3 do capítulo 3 diz que era necessário 3 dias para percorrer a cidade. Era uma cidade grande. Alguns estudiosos eles vão dizer que aquela cidade, se fosse percorrer lá por fora, daria aproximadamente 92 quilômetros de extensão. O certo é que ele vai levar 3 dias para percorrer esta cidade. O capítulo 1, versículo de número 2 diz que ela é uma grande cidade, levanta e vai à grande cidade. Capítulo 3, versículo de número 2 diz que ela é uma grande cidade. E depois, novamente, no versículo de número 3 diz que ela é uma grande cidade, é uma cidade grande. E ele está então pregando, dizendo que em 40 dias Nínive será destruída. Jonas, ele não quer a salvação dos ninivitas. Jonas não quer que aquele povo seja salvo. Aquele povo, ele está escravizando Israel, entre aspas, porque colocou um tributo muito pesado sobre eles. Ele conhece a fama dos ninivitas, dos assírios. Ele conhece e parece que ele vê o futuro. E parece que ele está vendo que no ano 722, Israel será destruído pelos assírios. Então ele não quer pregar na capital da Síria. Ele não quer que aquele povo se converte. Mas ele prega uma mensagem sem vontade. A mensagem dele constitui disso aqui. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava: ainda 40 dias Nínive será destruída. No hebraico é apenas 5 palavras. Ele repetiu 5 palavras na sua pregação. Ele não quer que o povo se converta. Ele não explica por que Nínive será destruída. Ele não diz quando, ou melhor, diz quando, depois de 40 dias. Mas ele não diz por quê. Ele não diz que há margem para o arrependimento. Ele não dá nenhum fio de esperança para os ninivitas. A mensagem dele é a contragosto. Ele está fazendo de tudo para que o povo não ouça a sua mensagem.
E passou-se os 3 dias, ele pregou, ele se afasta da cidade e fica de longe esperando uma destruição da cidade. Passa um dia, passa 5 dias, passa 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. E Jonas, no seu calendário, ele colocou: amanhã é dia da destruição de Nínive. Só que chegou no dia seguinte, e Nínive não foi destruída. Porque a partir do momento que ele pregou uma mensagem muito a contragosto, o povo ouviu. E começou o burburinho na cidade da mensagem de Jonas. A mensagem chegou até o rei. O rei ouviu a mensagem e ele teve medo, ele temeu. Ele convocou toda a nação para se arrepender. Ele convoca a nação para que eles então se vistam de pano de saco. Era um tecido grosso, feito do pelo da cabra, do cabelo, né, da cabra. Era algo que incomodava e usado em tempo de extrema humilhação. Ele se cobre com aquele pano de saco. E eles começam a clamar a Deus e pregou a um jejum. E Deus viu o arrependimento deles. Era uma nação terrível, era uma nação violenta, era uma nação que estava castigando o povo de Deus. Mas Deus vê o arrependimento daquele povo. E Deus então não destrói aquele povo. E quando chegou no dia seguinte, que era para ter a destruição, depois de 40 dias, e não houve a destruição, a Bíblia diz que Jonas, ele fica aborrecido e com raiva. Essa palavra raiva no hebraico, é no sentido de estar fervendo. Fervendo. É como na versão moderna que nós dizemos, que fica com a cabeça quente. Sabe quando você fica irado, que o seu rosto fica vermelho, a cabeça esquenta? Assim que Jonas ficou. Jonas ficou irado. Jonas ficou com raiva. Jonas ficou revoltado. Nós questionamos muito, os estudiosos tentam achar centenas de causas porque Jonas fugiu da responsabilidade. Uns dizem que Jonas fugiu porque ele ficou com medo de a sua mensagem não seria bem recebida e ele poderia ser morto. Outros dizem até mesmo que Jonas não queria ir porque os assírios, quando estiveram em Samaria, eles mataram os familiares de Jonas. Outros dizem que Jonas não queria ir porque ele ficou com medo da sua palavra não ser cumprida e ele ser tido pelos israelitas como um falso profeta. Ou então que a sua palavra se cumprisse, Deus perdoasse, né? A mensagem imputava um perdão, Deus então perdoasse eles e ele seria condenado como um traidor da pátria, porque ele foi levar salvação para os assírios, que eram inimigos dos samaritanos, dos israelitas. Os samaritanos que habitavam em Samaria, mais capital de Israel. Mas aqui tem a resposta, porque ele não quis ir. Ele disse: Senhor, olha, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo de trás, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ele não queria pregar o evangelho, porque alguns dizem que o livro de Jonas é um livro do evangelho na antiga aliança ou no Antigo Testamento. É um evangelho porque é boas notícias, é o perdão de Deus. Ele não queria pregar porque ele não queria que o povo se arrependesse. Porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus não faria o mal que estava dizendo que faria. Ele diz assim: eu sabia disso, que o Senhor muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Deus falou através do profeta, que se eu disser contra uma nação, que é para destruir, derribar, e essa nação se arrepender, eu me arrependerei do mal que havia dito que faria e não farei mais. Quando alguém se arrepende, e o castigo está sobre aquela nação, sobre aquela pessoa, mas se há arrependimento, Deus então perdoa, Deus não mata, Deus não destrói, Deus não lança para o inferno aqueles que se arrependem dos seus pecados.
Jonas diz: eu sabia que se eu anunciasse e eles se arrependessem, tu perdoaria eles. Por isso que eu não queria vir pregar aqui. Por isso que eu peguei um barco, um navio, para ir para Tarsis. Porque eu sei que tu és longânimo, eu sei que tu és misericordioso. Jonas, ele ora revoltado e pede a morte. O Isber, um comentarista, ele diz que Jonas fez a melhor das orações no pior lugar, do vento da baleia. No pior lugar para se estar, ele faz uma oração de arrependimento, que é um salmo, que é uma coisa maravilhosa, o capítulo de número 2. E fez a pior das orações no melhor lugar. Porque ele está num lugar diante de uma nação arrependida. E ao invés, porque, irmão, a coisa melhor que tem é você estar num lugar onde há arrependimento, onde há coração quebrantado, onde há coração que se volta para Deus, é o melhor lugar para estar. Ele faz a melhor das orações do pior lugar, e faz a pior das orações do melhor lugar. Ele pede a morte. Ele não está contente com o perdão que Deus propiciou para a cidade de Nínive. Agora, olha a contradição. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que eu disse que ele profetizou a prosperidade no tempo de Jeroboão II. Se você ler lá o versículo anterior, você vai ver que Jeroboão II foi mau, fez o que era mal aos olhos de Deus. Diz que ele andou no caminho do seu pai Jeroboão. Jeroboão é aquele que, quando o reino é dividido, 930 a.C., o reino do sul com o reino do norte, Jeroboão, ele recebe a palavra de Deus que ele vai ser rei sobre o reino do norte. Mas ele fica com medo do povo ir cultuar em Jerusalém. E aí o povo se voltar para o rei Roboão. Então ele pega e faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e um em Bedel. E diz para o povo aqui, ó: esse é o vosso Deus, vocês devem cultuar ele. Foi ele que tirou você do Egito. A Bíblia então diz que Jeroboão II andou em todos os caminhos do seu pai. Idolatria. Diz o contexto histórico que ele usufruía dos bens além daquilo que era a ele necessário. Todavia você não vê uma palavra de crítica de Jonas para Jeroboão. Pelo contrário, a palavra que ele ministra é palavra de bênção. E quando ele está no ventre da baleia, ele confessa o seu pecado, ele pede por misericórdia. Capítulo 1, a Bíblia diz no versículo de número 3, que Jonas ele foge da presença de Deus. O capítulo de número 2, Jonas, ele vai reclamar dizendo: então eu disse, estou excluído da tua presença. Se lá no capítulo 1, versículo 3, ele quer fugir da presença de Deus, aqui no capítulo de número 2, versículo número 4, ele quer novamente a presença de Deus. Ele confessa o seu pecado, ele confessa sua miséria, ele alcança a misericórdia. Mas agora, ele não quer que essa mesma misericórdia que ele alcançou, os ninivitas alcancem. Ele não quer compartilhar da graça que ele recebeu. Ele não quer compartilhar da misericórdia com a qual ele foi alcançado. É como assim: eu e meu povo somos dignos da misericórdia. Eles não. Para Jonas, tem pecadores e pecadores. Pecadores que merecem o perdão e pecadores que merecem a condenação. E aí Jonas é muito parecido com muitos crentes no dia de hoje, que quer receber o perdão, mas não quer que o outro alcance o perdão. Que quer receber a misericórdia, mas não concorda com o outro que alcança a misericórdia.
que quer navegar na graça, mas não quer que o outro beba desta mesma água graciosa. Jonas, ele se ira. Ele se ira quando ele deveria se alegrar com um pecador que se arrependeu. É interessante que no capítulo 1, Jonas, ele parece com o filho pródigo. Filho pródigo. Que achou que deveria fazer o que ele bem entendesse, fugiu da casa do pai e foi e gastou tudo que tinha. Mas no capítulo de número 4, Jonas, ele se parece muito com o irmão do filho pródigo. Aquele que não aceitava que o filho pródigo fosse perdoado e que o pai fizesse uma festa por ele, para ele. Muitas vezes nós parecemos muito com o filho pródigo, nós erramos, pecamos, nós pedimos a misericórdia e nós alcançamos. Aí nós queremos que seja feito festa por nós. Mas quando é o nosso irmão que está alcançando a misericórdia, nós fechamos a cara, nós ficamos com o semblante caído, raivosos, porque ele está desfrutando da misericórdia de Deus. Jonas nos ensina que isso não ficou apenas lá no passado. Provavelmente foi escrito por volta do 8º século antes de Cristo. Não ficou só lá no 8º século antes de Cristo. Isso tem passado por todas as gerações. E muitas vezes nós começamos a fazer acepção de pessoas dentro da igreja. Porque na nossa visão, no nosso cálculo, na nossa aritmética, um é digno de perdão, o outro é digno de perdão, um é digno para o céu, o outro é digno para o inferno, e por aí vai. Deus fala para Jonas: Jonas, você acha razoável a sua raiva? Você acha razoável a sua raiva? Porque ele quer morrer, ele pediu a morte. Aí Jonas, ele se afasta da cidade, ele cruza a cidade, vai para o lado leste da cidade. Ele pega talvez as coisas que estão ali, pega a sua capa, monta uma cabana. E aqui acontece outra coisa maravilhosa que os críticos não aceitam, que diz que num dia, à noite, nasceu uma planta que deu sombra sobre Jonas. Jonas acordou, sol estralando, a sombra daquela árvore que nasceu de repente, cheio de folhagem, cobriu ele, deu sombra para ele. Ele se alegra, ele se refrigera, ele fica tão maravilhado. Mas Deus manda um verme, que se ela nasceu numa noite também ela morre. E diz que então Deus faz com que sopra um vento. Aqui é o vento oriental, o vento que vem da direção do deserto, que é um vento quente. O deserto é mais de 50 graus. O sol a pino mais de 50 graus. Agora imagine o vento que está soprando de lá. Esse vento vem quente sobre Jonas, queima a cabeça de Jonas, e Jonas chega quase a desmaiar. E mais uma vez Jonas fica irado. Aí Deus fala para ele assim: Jonas, é razoável a tua raiva? Ele diz: é razoável, tanto que eu quero morrer. É tão razoável que eu quero morrer. Aí Deus disse: mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você plantou essa árvore? Você plantou essa planta aí, você que plantou? Você trabalhou por ela? Você agou ela? Você estericou ela? Você fez alguma coisa para que ela nascesse? Não, você não fez, Jonas. Agora, você não faz nada, você não fez nada para ela nascer. Agora você acha que está certo você ter compaixão dessa planta que não lhe deu nenhum trabalho, e você acha certo que eu não tenha misericórdia de 120 mil pessoas
que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Aqui há uma dúvida. Se 120 mil pessoas, se ela for crianças, porque quem não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda é criança. Então a população da cidade seria de aproximadamente 600 mil pessoas. Deus está dizendo, você acha que é razoável você ter misericórdia, compaixão, se condoer por uma planta que você não fez nada por ela? E você acha que não é razoável ter misericórdia de 600 mil pessoas, fora os animais? O livro termina sem resposta. O livro termina de repente. Não há mais nenhuma palavra de Deus e não há nenhuma resposta de Jonas. E termina assim, para que nós possamos dar a resposta diante daquilo que nós pensamos sobre o nosso irmão. O Espírito Santo, ele, quando inspirou o autor sagrado, e o livro de Jonas parece muito com o livro de Atos, porque o livro de Atos também não tem fim, porque a história da igreja continua sendo escrita. O Espírito Santo o inspirou a terminar um livro sem uma conclusão. Porque a conclusão, cada um de nós tem que dar, diante daquilo que nós estamos vivendo, diante daquilo que nós estamos experimentando. Então a pergunta de Deus é esta: você acha certo eu não ter misericórdia de tantas pessoas? Você acha certo eu não salvar aquele que você acha que não é digno de salvação? Você acha certo que eu não devo perdoar aquele que arrepende dos seus pecados? Você acha certo e você pensa que eu tenho que fazer e julgar da maneira que você julga? Queridos, a Bíblia diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela nossa regra. Nós medimos a pessoa pela nossa régua. Nós queremos prumar a pessoa pelo nosso prumo. Porque a pessoa fez muita coisa errada, ele não é digno de perdão. Porque a pessoa cometeu tantos erros, ele não é digno de perdão. Mas quando nós erramos e pecamos, e para Deus não tem pecadinho nem pecadão, somos nós homens que fazemos a diferença entre um pecado e outro. Para Deus, pecado é pecado. Pecado é rebelião contra a sua santidade. Então não importa se o pecado que eu cometi diante de uma visão sociológica é menor do que o que você cometeu. Aos olhos de Deus é pecado. E da mesma maneira que eu tenho que crer que, apesar do meu pecado, Deus é misericordioso para me perdoar, eu também tenho que proferir que o meu irmão também, que pegou um pecado que talvez à luz dos homens seja maior do que o meu, mas ele também merece o perdão se ele se arrepender. Quando eu leio a Bíblia Sagrada sobre o rei Manassés, se você não conhece a história de Manassés, você tem que conhecer. Um rei péssimo. A Bíblia diz que ele era agoeiro. A Bíblia diz que ele era feiticeiro. A Bíblia diz que ele procurava sorte, abria animais, fazia leitura no coração, no pulmão do animal. E pior, a Bíblia diz que ele pegou os seus filhos e sacrificou a Moloque. Colocava a criança dentro de um animal feito de latão e fogo embaixo.
E aquelas crianças eram mortas assadas. E diz que para tampar o barulho, encobrir o barulho dos gritos da criança, eles batiam um tambor o mais alto possível, para que não se ouvisse o grito das crianças. Imagine você, uma criança, dentro de um latão, sendo assado viva. E ele fez isso. Diz que tudo que não presta ele fez. Acredita-se que quando a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo número 11, que uns foram cerrados ao meio, fala de Isaías, e que Isaías tenha sido cerrado ao meio por ordem de Manassés, porque ele se escondeu dentro de um tronco oco, e ele não quis sair de lá. Então Manassés diz: pega e serra e corta ao meio. Mas a Bíblia diz que Manassés foi levado à prisão, e na prisão ele se arrependeu. E sabe o que Deus fez? Deus perdoou Manassés. E Deus restituiu a Manassés o reino. Nós queremos medir as coisas pela nossa regra. Nós somos como Jonas, seletivos em quem deve ser perdoado, em quem não deve ser perdoado, quem tem que ser castigado, quem não deve ser castigado, quem tem que ir para o céu, quem tem que ir para o inferno. E a missão que nós aprendemos em Jonas é uma só: nós só temos que pregar, e Deus vai perdoar e castigar quem Ele quer. Quantos de nós que estamos aqui, incluo eu também, nós temos um quê de Jonas na nossa vida? E nós achamos que Beltrano, Cicrano, Fulano não é digno. E nós não cumprimentamos com a paz do Senhor. Nós não queremos receber, nós cortamos volta. Nós distanciamos. Quando a Bíblia diz que se você chegar na casa de um ímpio, é para você estar a paz. Se ele não quiser a paz volta para você, você bate o pó do pé e vai embora. Você não chega numa casa, Jesus está dizendo, e vai perguntar se é crente, se não é crente, que Jesus ou não. Apenas diz: paz seja convosco. Recebeu a paz? Amém? Entra. Aproveita a hospitalidade que a pessoa lhe oferecer. Não lhe deu paz, não recebeu, bate o pó e continua a tua caminhada. Não é para amaldiçoar, não é para levantar julgamento, não, é para apenas continuar a caminhada e entrar em outra casa. Nós não podemos ser seletivos em quem nós achamos que é salvo e que não é, que merece perdão e que não merece. Que a minha oração, que é o que Deus ministrava no meu coração quando eu pensava sobre Jonas, é que o Senhor me deu um coração, e a igreja que Ele confiou a mim, quebrantado, que não olhe para o próximo a partir da lente do seu entendimento, mas que olhe para o próximo usando a lente, a palavra de Deus, que diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E que nós possamos, unidos como uma igreja que é um corpo em Cristo, ajudar o que é fraco, ajudar o que caiu, e ajudar aquele que chega até nós, não importa qual é a sua vida pregressa, mas ajudá-lo a caminhar para ter um encontro com Cristo. E termino dizendo uma frase que o pastor Manuel Lima dizia: que quem está ao pé da cruz
contemplando o sacrifício de Cristo, não consegue enxergar o defeito em ninguém, não consegue enxergar o erro de ninguém, a não ser o seu próprio erro e o seu próprio pecado. Então, eu até imagino que aquele que vê o erro de muitos dos outros e que abandona os outros, são aqueles que não estão ao pé da cruz, contemplando o sagrado, contemplando o sacrifício de Cristo, não apenas por amor a mim, mas por amor a todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mundo e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dizer amém? Nós vamos louvar a Deus com o hino, juntamente com o grupo de louvor. Enquanto eles louvam o Senhor, nós vamos contribuir nesta